Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cláudia, professora de legislação, servidora pública estadual, aprovada em vários concursos. O meu desafio aqui nesse canal é ajudar você a conquistar a sua aprovação. Hoje nós vamos trabalhar mais um simulado sobre o Programa Estadual de Medidas de Semiliberdade e Internação do Estado do Rio Grande do Sul, PEN 6, medidas que são executadas pela fase. Nós vamos trabalhar 8 questões a respeito do PEN 6 e antes de nós começarmos, eu quero pedir para você, primeiro, se inscrever no nosso canal. Tem muito material bacana e eu venho recebendo feedback muito positivo dos alunos. Ativar as notificações para acompanhar a nossa produção de conteúdo. Escreve aí nos comentários para qual concurso você está se preparando, se você está se preparando para o concurso da fase e qual o cargo, e se você quiser esse simulado em PDF, vai lá no meu Instagram, @claudiaredim, me segue e manda um direct com o seu e-mail que eu mando esse simulado para você. Então, vamos direto ao ponto, trabalhar as nossas 8 questões para a gente exercitar então o nosso conhecimento a respeito do PEN 6. Questão número 1. O Programa de Execução de Medidas Socioeducativas de Internação e Semiliberdade do Estado do Rio Grande do Sul constitui-se em... Primeiro, nós estamos tratando de um programa, e aí, na tua prova, o nome do programa pode vir por extenso, o que é bastante interessante, porque a própria nomenclatura do programa já nos fala da competência da Fundação de Atendimento Socioeducativo, uma competência para executar medidas de internação e semiliberdade. E somente isso já pode ser objeto de uma questão, mas também pode vir abreviado como PEN 6. O PEN 6, ele é um programa orientador da execução da medida nos centros de atendimento socioeducativo no estado do Rio Grande do Sul. Se nós estamos trabalhando com um programa, nós já temos que excluir as alternativas que vão afirmar que trata-se de lei federal, como, por exemplo, a alternativa A, alternativa B, documento que institui o sistema de atendimento socioeducativo e regula a execução das medidas socioeducativas a adolescentes que pratiquem ato infracional. Cuidado, a letra B cuida da definição de SINASE, que é uma lei federal, a nossa lei de execução, e que vai então parametrizar a execução da medida socioeducativa em todo o estado brasileiro. Ainda, letra D, documento que no plano nacional sintetiza as principais recomendações da Convenção da ONU sobre Direitos da Criança. Cuidado, é obviamente que o PEN 6 ele vai incorporar as orientações de todas as normativas que tratam da execução das medidas socioeducativas, sobretudo Estatuto da Criança e do Adolescente e o SINASE, mas esses documentos vão incorporar princípios do plano internacional que vão estar em documentos internacionais. Mas cuidado, o PEN 6 não tem como objeto principal esses documentos internacionais. Letra E, instrumento norteador das ações e dos programas de execução de medidas de proteção. Mais cuidado ainda, né? Eu aposto que na tua prova alguma questão vai tentar confundir a medida socioeducativa com medida de proteção. Quando eu falo em medida de proteção, eu estou falando de criança ou adolescente em situação de risco. Quando eu falo em medida socioeducativa, eu estou falando da prática de ato infracional reconhecida por sentença e atribuída a adolescente. Então, muito cuidado para não confundir. E a alternativa correta é a letra C, porque o PEN 6 ele é um instrumento que vai direcionar as ações
tanto nos programas de atendimento, nos centros de atendimento socioeducativo ou unidades e dos próprios profissionais da socioeducação. A prática vai ser um documento em que no dia a dia nós, diante de alguma dúvida, vamos poder consultar para buscar orientações do nosso trabalho. Então, a questão número 1, a alternativa correta é a letra C, e lá no gabarito ao final eu trago a página do Penseis em que você pode buscar essa informação e fazer um estudo mais sistêmico, mas buscar a referência para responder a questão. Número 2, segundo o Penseis, a determinação judicial de permitir a internação do adolescente, jovem adulto acusado de ato infracional antes de definida a sentença é uma medida cautelar e tem como objetivo assegurar a integridade do acusado do ato infracional, além de resguardar a sociedade, como preconiza 174 do ECA. A medida, no entanto, não poderá ultrapassar o seguinte prazo. Veja, a primeira parte do Penseis vai tratar da competência da Fundação de Atendimento Socioeducativo e da execução das medidas que são de sua competência, internação e semiliberdade. E nós vamos ter, né, de forma imbrincada, né, de forma... porque são documentos que na esfera federal vão orientar o nosso trabalho, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o SINASE. Então, nós vamos ter muitas referências na primeira parte do Penseis a esses dois documentos. A questão número 2 se refere à internação provisória. Nós temos a internação que decorre de sentença e a internação provisória, que é aquela aplicada pela autoridade judicial no momento em que eu tenho a tramitação de um processo de apuração de ato infracional. E aí eu vou ter a apresentação do adolescente, a produção da prova, para ao final desse processo, a autoridade judiciária concluir ou não pela prática desse ato infracional atribuído ao adolescente. E essa medida aplicada no curso de um processo de apuração de ato infracional, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela será limitada a um período sob pena de constrangimento ilegal e impetração de habeas corpus. E esse prazo é de 45 dias. Também apostaria na cobrança na tua prova desse prazo, porque ele é bem importante. Então, a internação provisória, esse período de internação ao longo da tramitação de um processo de ato infracional poderá ser aplicada por até 45 dias sob pena de constrangimento ilegal e impetração de habeas corpus, letra D. Questão número 3. Constituem medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente determinadas pelo Poder Judiciário e executadas diretamente, ou seja, organicamente ou em parceria pela Fundação. É uma questão também importante para a tua prova, que é a competência do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, da Fundação de Atendimento Socioeducativo no que se refere às medidas socioeducativas. Formulando de outra forma, qual as medidas que a Fundação de Atendimento Socioeducativo executa? São duas, a internação e a semiliberdade. E aí nós temos um rol lá no 112 do Estatuto com diversas outras medidas, como, por exemplo, a liberdade assistida, que é de competência dos municípios a sua execução. Então, muito cuidado. O Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Fundação de Atendimento Socioeducativo, vai executar as medidas de semiliberdade e internação. E cuidado, porque a internação, ela é uma medida, mas ela pode se dar com permissão para atividades externas ou sem permissão de atividades externas. Mas a medida de internação, ela é una. Eu não tenho uma medida de internação com possibilidade de atividades externas e sem. Na verdade, eu tenho a medida de internação e eu terei a permissão ou não de realização de atividades externas, porque é assim que o Estatuto trabalha no que se refere às medidas socioeducativas em rol exaustivo lá no 112. Então, a alternativa correta é a letra E. Questão número 4.
é o atendimento dirigido aos adolescentes, jovens adultos que descumpriram medidas de meio aberto fixadas em sentença quando da aplicação de medida socioeducativa de meio aberto ou restritiva de direitos. O prazo máximo de cumprimento de internação-sanção é de, veja, pelo conceito eu preciso primeiro identificar qual medida eu estou me referindo e qual o prazo máximo previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mais reproduzido pelo PEN6. Nós estamos tratando da medida de internação-sanção, né? Essa é a nomenclatura correta. A internação-sanção, ela será aplicada pelo descumprimento de medidas de meio aberto, por exemplo, a liberdade assistida, e ela terá como prazo máximo o período de 3 meses. Então, são duas informações que podem ser trabalhadas na tua prova. Internação-sanção, prazo máximo de 3 meses. Então, a nossa alternativa na questão número 4 é a letra C. Questão número 5. Na medida socioeducativa de internação, o exercício de atividades externas dar-se-á de forma gradual, avaliado sistemática e tecnicamente, sem representar uma mera rotina de saídas ou numa regularidade tal que descaracterize a própria natureza da medida de internação, podendo a critério e fundamentação da equipe ser determinada a restrição das atividades externas por até, veja bem, lá no Estatuto nós vamos ter a medida de internação, que é a privação de liberdade, a medida mais gravosa dentre as medidas previstas pelo sistema do Estatuto. Essa internação poderá ter autorização para atividades externas ou não. O Estatuto vai nos dizer que na internação, a critério da equipe técnica, que é aquela formada por psicólogos, advogados, pedagogos, profissionais de educação física, assistentes sociais, que vão fazer os documentos direcionados ao judiciário, o plano individual de atendimento, o PIA, os relatórios avaliativos. Esta equipe, na avaliação do adolescente e do seu caso, poderão, a critério dessa equipe, a critério técnico dessa equipe, então, ser favorável à realização de atividades externas, ou seja, compreender que aquele adolescente tem condições de fazer atividades externas. Elas poderão, então, ser realizadas na privação de liberdade, salvo a vedação judicial a essas atividades. Se nós estivermos diante de uma internação com possibilidade de atividades externas, esta equipe, por uma avaliação, ela poderá restringir essas atividades, segundo o PEN6, por até 30 dias, segundo o Programa de Execução das Medidas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a questão número 5, letra B, e ao final do gabarito a gente traz ali a página para você ler o item que trata dessa orientação e compreender de forma mais sistêmica. Vamos avançar para a questão número 6. É a medida socioeducativa que trata da privação parcial da liberdade, com períodos de permanência no centro de atendimento e períodos de atividade externa, sem a presença de custódia, mas com o monitoramento da equipe de trabalho da família e responsável e da rede de atendimento do município, visando propiciar a reintegração social do sócio-educando para a construção de sua cidadania. O conceito retirado do PEN6 refere-se à seguinte medida socioeducativa. Veja, o gatilho para a gente matar a questão e indicar a medida a qual ela está se referindo é justamente quando o conceito nos traz a informação de que se trata de uma privação parcial da liberdade. A internação, nós temos uma privação total.
ainda que nós tenhamos a possibilidade de atividades externas. Esta semi-privação, essa privação parcial, em que durante o dia o adolescente vai acessar equipamentos e recursos da comunidade, buscando a escolarização e a profissionalização lá na comunidade e no período noturno recolhendo-se ao programa de atendimento, num regime então de semi-liberdade, está se referindo de parcial liberdade justamente à segunda medida que é de competência da Fundação de Atendimento Socioeducativo, que é a medida de semi-liberdade e que vai se caracterizar justamente por isso. Durante o dia, o adolescente busca os recursos da comunidade para evoluir no seu plano individual de atendimento, no seu processo de reintegração social e no período noturno recolhe-se ao programa de atendimento. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão número 7. Segundo o Programa de Execução de Medidas Socioeducativas de Internação e Semiliberdade do RS, toda a unidade deverá possuir plano de atendimento coletivo, prontuários para cada setor da unidade, manual do adolescente. Primeiro vamos entender do que nós estamos falando. O que é plano de atendimento coletivo? É um documento que vai conter as principais regras que vão reger a dinâmica institucional daquela unidade. Os horários, as atividades e, sobretudo, a proposta pedagógica deste programa de atendimento, porque a medida socioeducativa tem um caráter preponderantemente pedagógico. Os prontuários, à sua vez, são pastas que vão conter todos os documentos referentes a cada um dos adolescentes e todos os documentos que forem produzidos ao longo, seja da internação ou da semiliberdade, incluindo registros de atendimentos técnicos, documentos judiciais, tudo ficará ali reunido neste prontuário, reunindo, portanto, todas as informações e elementos relativos ao cumprimento da medida desse adolescente. E o manual do adolescente, ele é um documento que será entregue ao adolescente no momento do acolhimento do seu ingresso e que, numa linguagem bastante simples e didática, vai dizer para o adolescente como funciona aquele programa e, principalmente, as informações do regime disciplinar, ou seja, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e as consequências pelo descumprimento desses direitos e deveres. Isso, então, são dos documentos que você vai encontrar em qualquer unidade, em qualquer centro de atendimento socioeducativo. Na nossa questão, a assertiva segunda está errada porque os prontuários, segundo a lei e o PEN6, deverão ser individuais e não compartilhados ou organizados por setor da unidade. Na verdade, o PEN6 vai nos orientar que prontuários devem ser individualizados e um prontuário para cada adolescente, de forma que a alternativa correta é a letra E, questões assertivas corretas A1 e A3. E vamos para a nossa última questão, no que se refere ao acolhimento do adolescente na unidade, nos termos do PEN6, assinale a alternativa incorreta. Cuidado com o enunciado da questão, tenha claro o que o examinador está te exigindo. Letra A. A equipe diretiva deverá verificar a existência da devida guia de internação. Importante, o adolescente, para ingressar num centro de atendimento socioeducativo unidade, ele deve ter uma ordem judicial que vai integrar uma guia expedida pelo Poder Judiciário, contendo as principais informações, e a partir desse documento, a direção do programa vai ter condições de avaliar a legalidade do ingresso desse adolescente, com uma guia no prazo, verificando-se que decorre de decisão judicial, por qual ato infracional e qual adolescente está sendo internado. Será encaminhado para a realização de procedimentos de exame físico,
pela enfermagem, mediante entrega de boletim de exame de lesões corporais, revista pessoal pelo agente socioeducador. O que é o acolhimento? É esse procedimento inicial de recebimento desse adolescente, é o ingresso desse adolescente. Verifiquei a legalidade do ingresso desse adolescente, ele vai passar então por um procedimento que vai incluir este exame físico pelo setor de enfermagem e que vai exigir um boletim de exames de lesões corporais para atestar a integridade física, as condições físicas desse adolescente que está ingressando no sistema e, posteriormente, a revista pessoal do socioeducando pelo agente socioeducador, porque ele pode estar ingressando com isqueiro, com algum instrumento como uma faca ou algum outro instrumento que possa ser utilizado para ofender a integridade física de outra pessoa, que são instrumentos proibidos dentro do programa. Portanto, revista pessoal para verificar se o adolescente porta algum instrumento que ele não possa manter na sua posse. Avançando, orientação ao adolescente ou jovem adulto pelo chefe de equipe sobre os aspectos relevantes ao cumprimento da medida, como organização interna do CASE, objetivos e metodologia, direitos e deveres, procedimentos disciplinares, entrega do manual do adolescente que permanece com o socioeducando. Esse adolescente precisa ser orientado e entender como o programa funciona. Como nós dissemos, quando conceituamos o manual do adolescente, ele precisa entender que horas ele vai para a escola, quando ele vai ser inserido no curso, quando ele vai receber visita, quando ele vai fazer ligações telefônicas, que horas ele vai tomar banho, que horas ele vai para o pátio. Tudo isso, então, será orientado ao adolescente pelo chefe de equipe, que é um agente socioeducador numa função gratificada, e ele receberá essa orientação e o manual do adolescente com todas as orientações. Encaminhamento para a realização de higiene pessoal, alimentação e vestuário de acordo com as suas necessidades, está dentro do procedimento. Dentro do período máximo de 7 dias serão realizados atendimentos técnicos especializados para o início da construção do PIA. O prazo não são 7 dias, o prazo previsto pelo PENSEI são 72 horas úteis para esse adolescente que ingressou e foi acolhido ter atendimentos técnicos com a equipe para que seja iniciada a elaboração do seu plano individual de atendimento, que vai ser o documento que vai orientar a execução da medida de forma individualizada para cada adolescente. A alternativa incorreta, a letra E. Ao final, então, do nosso simulado, gabarito com a remissão à página do PENSEIS para que você possa compulsar o documento e fazer um estudo sistêmico. Eu me despeço aqui, agradeço a sua companhia e não deixe de se inscrever no nosso canal. Bom estudo!